tudo, deixa-me dizer que nós estávamos a contar com quatro convidadas para este workshop e a enfermeira Hilda, infelizmente, não há de poder estar aqui porque está neste momento a fazer uma intervenção, está no bloco operatório com uma paciente participar, não é? Mas isto não nos impossibilita de trazermos então as nossas 3 outras grandes mulheres com quem vamos falar e que felizmente consegui abrir o documento por causa das mãos de fada da Tchela que me ajudou. Tecnologia. E venho então apresentar as 3 convidadas que nós temos para esta mesa redonda e vamos começar então por começar esta conversa. Trago primeiro a Cecília Quitumbe, que é uma assistente social. Ela é tem mestrado em políticas de movimentos sociais e é membro fundadora da Django Feminista. Cecília? Olá, olá. Boa noite a todas e a todos. Agradecemos pelo... Muito bem, agradecemos por aceitar o nosso convite, para estar aqui hoje. Bem-vinda. Obrigada. A segunda convidada é a Jasmine Obazeki, e ela é psicóloga escolar e clínica, especializada em crianças e adolescentes. É licenciada em psicologia, mestrada em psicologia também de da adolescência, e ela traz para aqui, para este fórum, esta mesa redonda, a sua experiência como doula também, que ela tem formação. Vou estar também. Muito boa noite. Jasmine, a Jasmine faz parte da organização, mas agradecemos a aceitar o nosso convite para fazer desta mesa redonda. Bem-vinda. E a terceira e última participante desta mesa, e tem pós-graduação em agregação e pedagogia, tem mestrado em reprodução assistida e ela atua hoje como na área de ginecologia e obstetrícia nos últimos 4 anos e é escritora também. Doutora Stella Constantina, agradecemos aceitar o nosso convite para esta mesa redonda. Bem-vinda. Olá, boa noite, muito obrigada pelo convite. Sejam bem-vindas as 3. Então, eu gostaria de poder começar com a vossa perspectiva, não é? Do que é que nós, quando falamos em violência obstétrica, do que é que estamos a falar? Para quem nunca ouviu, pronto, não acredito que nunca tenham ouvido, com o estrondo que a Ondjango tem feito, não acredito que nunca tenham ouvido. Mas o que é que quer dizer violência obstétrica? Para cada uma de vocês, por favor, digam-nos. Quem quer começar? Doutora Stella, pode começar como você está no centro do ecrã. Comece lá. Posso sim. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer falar sobre temas pertinentes para nós mulheres e, resumindo, na minha percepção, violência obstétrica é todo aquele ato que constrange a mulher, todo aquele ato que é praticado no corpo da mulher sem a sua permissão, isto no pré-parto, no intraparto e no pós-parto. Não podemos esquecer que a violência obstétrica é uma das maiores causas de depressão pós-parto, que afeta diretamente a vida social da mulher no período pós-parto, afeta diretamente a libido da mulher e, por consequente, a continuidade da sua prole. Então, é um tema bastante pertinente e agora era bom não esgotar todas as opções para deixar também os meus colegas de painel darem a sua opinião sobre. Obrigada, doutora. Exato. Cecília. Pois mais uma vez, boa noite a todas e a todos.
E antes mesmo de eu começar a falar, eu gostaria muito de agradecer mais uma vez a organização e o convite, sobretudo porque estamos diante de uma mesa redonda, multidisciplinar, com vários profissionais e, sobretudo, com ênfase com profissionais mulheres, que eu acho que é muito importante que mulheres sentem e possam conversar sobre questões que as afligem de uma maneira muito assertiva, de uma maneira muito incisiva. Indo diretamente à minha contribuição sobre o termo, eu penso que a Stella já fez uma caracterização do que é violência obstétrica de uma maneira muito assertiva. Apenas acrescentar, e porque eu vou falar aqui numa perspectiva mesmo feminista, acrescentar que o termo foi cunhado por mulheres feministas, por ativistas do parto humanizado, por movimentos de mulheres, portanto, não é um termo que aparece assim na arena política, na arena social, de uma maneira isolada. Aparece efetivamente na voz de mulheres que sentiram na pele, ou que viram, ou que assistiram, que mulheres eram negligenciadas durante o período durante e pós-parto. Então, eu acho que isto é extremamente importante situar. Depois, também é importante situar que, em termos conceptuais, para o nosso contexto, falar da questão da violência chama muita atenção alguns aspectos que eu acho que é importante aqui referenciar, nomeadamente a omissão no acesso à informação por parte, de parturientes, a mulheres que mesmo durante a gestação, durante o período de consultas, não têm acesso à informação sobre o seu estado de facto, do seu estado, do seu estado enquanto gestante ou não. Então, esta falta de acesso à informação é caracterizada como uma violência, ou pode ser caracterizado como uma violência obstétrica. Também há aquelas questões das ameaças que as mulheres sofrem a nível dos hospitais, não é? Nós já vimos várias mulheres, estás a gritar por quê? Na hora de fazer não sentiste dor, agora estás aqui a gritar, comporta-se, abre as pernas, dão chapadas, e tudo isso em nome de procedimentos médicos para que a mulher possa ter o parto, mas no fundo, isto revela violência obstétrica. E talvez tem a questão também da intervenção, aquela verificação constante que as mulheres, às vezes, durante o parto, sofrem como forma de ver se o bebê, como é que estão os centímetros, e que muitas mulheres sentem-se constrangidas durante o parto. Então, em termos práticos, para começar, eu creio que nós podemos definir a violência obstétrica a partir dessas tipologias que acabei de mencionar, complementando, claro, o que já disse a Stella Constantino. Obrigada. Muito obrigada, Cecília. E estou aqui a apontar algumas das coisas que não sabia dentro desta definição. Jasmine, por favor. Olá, já eu acho que muita coisa foi dita. Eu agradeço também essa oportunidade. Ouvindo a perspectiva social da doutora Stella, a perspectiva também mais medical, eu acho que faz sentido mesmo termos essa conversa de maneira pluridisciplinar, porque é verdade que, por exemplo, tudo o que a doutora Stella disse, eu aprendi apenas 2 anos atrás sobre a questão do feminismo e a importância do movimento feminista nesse aspecto da violência obstétrica. E também tem que trazer também a bandeira das doulas, porque o movimento das doulas também influenciou a visão do parto humanizado. Então, para focar sobre a definição tem mesmo o aspecto da dor, toda a dor causada por sofrimento desnecessário. Essa é a violência obstétrica. Então, quer dizer, é por isso que a introdução da Angelina foi perfeita, porque falamos da dor a começar pela adolescência, pela pré-adolescência, dor necessária ou desnecessária. E o que é que causa essas dores da menstruação? Também tem a ver com aspectos psicológicos, também tem a ver com a nossa posição de mulher, que não é fácil. E pronto, eu pego aqui a bandeira de nós psicólogos, que tem a ver com a maneira como introduzimos também a mudança fisiológica
as crianças, né? O que é que vai chegar, o que é que vai vir, a mudança e a aceitação de ser mulher e a aceitação de um dia poder fazer um parto. Começa já ali uma dor psicológica, uma dor fisiológica, então tem aspectos físicos, psicológicos, e tem aspectos sociais, porque assim, no histórico, é como se o parto é uma coisa natural, é uma coisa que toda mulher pode fazer um parto em casa, naturalmente, mas pouco a pouco, com a sociedade, foi-nos, vamos dizer, de uma certa maneira, tirado certos direitos. Nós fomos, como se nos tiraram quer dizer, foi cada vez mais medicalizado o hospital, os especialistas e até as enfermeiras, todo esse, era um corpo feminino que tratava da mulher, do parto. E cada vez mais tornou-se, se nós não tínhamos um médico homem, prontos, não, a palavra final tinha que ser feita pelo aspecto medical e depois tem toda uma hierarquia também medical à volta da violência obstetra. E a questão da falta de escolha, a mulher não pode escolher, não tem escolha, pronto, é uma posição, é uma maneira de fazer, é um tempo para dar o parto. Então, tudo isso pode ser uma violência obstétrica. Dizer, olha, agora já sofreste muito, já passaste muito tempo, agora pronto, vais para o bloco. Isso pode ser uma violência obstétrica. É interromper o processo natural. Agora, é subjetivo porque nem toda mulher sabe e é consciente que viveu uma violência obstétrica. Eu mesmo... Exatamente. Então, não quer dizer que a mulher sofre da violência obstétrica. Ela tem que ter consciência, muitas das vezes passam por um processo de conscientização para começar a tomar conta que isto, afinal, o que eu vivi era violência obstétrica. E às vezes é mesmo traumático. Exato, e já chegamos aí, Jasmine, queria começar com a definição sobre as diferentes perspectivas, e vocês fizeram um excelente trabalho, não é? Trouxeram então, são todas as ações e omissões, não é? Que prejudique o processo, todo o processo reprodutivo de qualquer mulher, não é? E como nós sabemos, o reprodutivo não começa apenas ao fim da gravidez, não é? O processo reprodutivo começa, por isso é que trouxemos a Angelina para começar aqui com a conversa como começamos, não é? Então, com isto em mente, a próxima pergunta é: que impacto têm vocês visto, não é, nas mulheres após começarmos nós, pelo menos em Angola? Portanto, isso é uma conversa que não é centralizada em Angola. Portanto, deixa-me dizer-vos que até mesmo onde a medicina já está um bocadinho mais avançada que nós, isso acontece, né? Daí que essa conversa é importante que nós tenhamos, tragamos ao palco sempre, porque como a Jasmine está a dizer, começava a dizer, é importante que nós estejamos informados, né? Então, após começarmos a partilhar um bocadinho mais sobre o que é que isto é, o que é que vocês, nas diferentes perspectivas onde vocês trabalham nesse sentido, como é que têm visto ser o impacto nas mulheres? Jasmine. Não sei se me permite. Okay, Cecília, vai lá. Pois, essa questão do impacto, antes a Jasmine estava a dizer uma coisa interessante, como muitas vezes a gente sofre a violência obstétrica e nós não nos apercebemos. E eu lembro-me que em 2009, quando eu fiz o meu estágio do 3º ano, eu posso citar aqui na maternidade do Creche Paim, como assistente social, eu estava na área social, no gabinete do utente. Uma utente chegou e ela sofreu um aborto espontâneo, e que este aborto espontâneo foi duvidado pelo corpo médico. Portanto, ela teve uma assistência básica e no final do dia ela foi liberada para casa. E eu, na hora que eu ia saindo do hospital, eu encontrei-me com ela nas escadas, porque eram quase 19 horas e ela não tinha quem pudesse acompanhá-la. E naquela altura, 2009, eu não tinha noção do que é isso, violência obstétrica, nem era feminista, não conhecia termos, essa coisa toda. E eu já achei aquilo uma violência para quem está a sair de um momento de doença, para quem está a sair de um momento para quem está no momento de fragilidade. Então, eu peguei na jovem e levei a casa, até a casa dela, e depois notei que
que ela vivia em condições extremamente, em condições de pobreza. E aquilo chamou-me a atenção até hoje. E quando eu falo do tema da violência obstétrica, vem na cabeça essa história para dizer que nós, às vezes, agimos de uma forma no hospital que nós nem sequer nos damos conta que estamos a violentar, de certa forma, uma mulher, ou que a própria mulher também não se apercebe que está a ser violentada em função de não estar a ser garantido o seu direito. Isso para dizer o quê? Que é importante, quando a gente vamos falar do impacto, este impacto é muito subjetivo também, porque vai depender de pessoa para pessoa, porque é um tema que não é tratado com a objetividade que ela exige. Mas nós, por exemplo, a nível do Ondjango Feminista, nós fizemos um estudo, antes mesmo do estudo, que eu aqui posso depois pôr, não sei se vocês conseguem ver, não sei se eu consigo partilhar aqui, se vocês conseguem ver este TUBA, que nós fizemos anualmente o TUBA, semestralmente, esta revista, e nós, o ano passado, tratamos sobre a violência obstétrica. E nós fomos buscar relato de 29 mulheres para saber delas o que é que elas entendem de violência obstétrica, o que é que elas passaram. E dessas 29 mulheres que nós ouvimos, a maior parte delas contava ou situação própria ou situação de irmã, e a frase final era: não quero mais ter filhos. Não quero mais ter filhos. A decisão sobre o não ter filhos não é uma decisão porque ela decidiu escolher quantos filhos quer fazer, né? Porque nós no feminismo, nós defendemos os direitos sexuais e reprodutivos e defendemos que as mulheres escolham quantos filhos querem ter. E quando ouvimos essa mulher, analisando essas mulheres, nós percebemos que elas, ao afirmarem que não querem mais ter filhos, não era uma escolha consciente de livre, espontânea vontade. Era uma escolha influenciada pelos processos que elas tiveram que passar em função do processo de gestação. Dito desta forma, quer dizer que se a violência que uma mulher sofre leva-lhe a um lugar em que ela deixa de fazer as suas escolhas, porque tem medo do contexto, tem medo de como é que ela vai ser encarada no hospital, tem medo de como é que ela vai ser encarada na família, porque depois a família o que é que faz? Depois de ter o bebê, quando tu começas a dizer, eu sofri muita violência, a família diz, é normal, o importante é que o bebê está aí, está bem. Então, é uma coisa que não é tratada com objetividade. Então, nós, ao fazermos esse estudo, propomos-nos mesmo a desafiar os angolanos e angolanas para dizer que este assunto existe em Angola, é real, e que se nós estamos a falar de um número de 29 mulheres que disseram que abordaram nesses termos a violência, nós estamos razoavelmente conhecendo o contexto. Essas vozes são individuais, mas elas também são coletivas, porque cada uma de nós possivelmente tenha tido alguma história na família ligada à violência obstétrica. Particularmente, eu acho que uma das consequências é outra. É esta, a decisão de não ter filho para muitas. Outro impacto para as mulheres que nós também identificamos é a questão de muitas mulheres até hoje sofrerem com os males dessa questão da violência obstétrica. Há mulheres que contraíram, e a doutora Stella pode nos ajudar, a questão da fístula obstétrica. Há mulheres que os maridos que foram renegadas pelos maridos por causa da fístula. Então, tu começas a ver que o impacto sobre a mulher é muito grande e ela toma decisões muito influenciadas por essa situação que ela passou. E, às vezes, não encontra um amparo familiar capaz de a levar a perceber o que ela passou. E, por outra, nós temos um sistema de saúde que não está realmente... Até a legislação, porque quando a gente fala da violência obstétrica em Angola, do ponto de vista legislativo, nós temos as convenções internacionais, temos um grande documento que é o Protocolo de Maputo, temos a própria Constituição da República, que fala da importância da dignidade humana, do respeito da saúde da mulher e tudo mais.
Mas, do ponto de vista prático, nós não temos uma legislação concreta, por exemplo, que fale de um protocolo específico para atender os casos de violência obstétrica. Nós vamos aos nossos hospitais, não temos nenhum quadro informativo sobre o que é isto. Então, a gente começa a perceber que é uma coisa que é ainda ocultada, que é uma coisa que às vezes se diz que é de outras realidades, mas que, no fundo, nós sabemos que Angola existe. E nós, a nível do Ondiango, comprovamos isso com estudo. E, para além desse estudo, nós também fizemos um fórum anual do Ondiango Feminista o ano passado, cujo resultado decidimos estabelecer um dia para reflexão em torno da violência obstétrica, que é o 4 de setembro. Então, este ano, pela primeira vez, vamos começar a comemorar. E então, se calhar, há outros impactos psicológicos que as pessoas que estão aí, e ainda bem que estamos numa mesa redonda, que poderão também se debruçar sobre isso. Mas, do ponto de vista do trabalho que o Ondiango fez e tem feito, é isso que eu gostava de partilhar. Obrigada. Vai me parando, eu falo muito. Não quero monopolizar a conversa. Eu sei. Eu sei. Mas olha, Cecília, eu agradeço imenso essa intervenção, porque, aliás, começa a tocar em alguns pontos que eu já tinha em outras perguntas que eventualmente há de chegar mais tarde. Mas gostaria de ouvir, doutora Stella, podia dar-nos então, sobre a sua perspectiva, qual é o impacto, e depois, Jasmine, assim que termina a doutora Stella, também gostaria de ouvir. Sim. Está em mudo, doutora Stella. Perdão. Cria um grande impacto trazermos esse tipo de assuntos à baila, informar as mulheres e a sociedade civil como um todo, porque ninguém sabe que aquilo é um crime. Se ninguém souber que aquilo é um crime, não tem como identificá-lo. Então, é importante tanto que as mulheres saibam que a violência doméstica existe, que a violência obstétrica existe, quanto nós, enquanto profissionais de saúde, os familiares também precisam saber. Eu vi aí uma pergunta que, por acaso, enquadra-se muito nisto. Quem pratica a violência obstétrica? Se procurarmos na internet, diz que a violência obstétrica é praticada por parteiras, médicas, recepcionistas dos hospitais, mas não, toda a sociedade pode causar a uma mulher a violência obstétrica, quer seja o marido, o pai, o irmão, a mãe, inclusive até a doula. Se nós constrangermos esta mulher nas atitudes que ela for tomar, se nós impingirmos as nossas opiniões sobre o corpo dessa mulher naquele que é o momento seu, que é a gestação, o parto e o pós-parto. Então, é muito importante que esse assunto seja conversado de forma aberta, é muito importante que seja sistematizado, como disse a Cecília, porque é muito fácil nós adotarmos definições de outros países, adotarmos enquadramento de outros países, mas temos que ter em conta que a realidade socioeconômica, a realidade psicossocial daquele país não é a nossa. Então, é importante irmos debatendo e depois criarmos as nossas próprias diretrizes daquilo que se vai enquadrar na nossa realidade e que nós, a posterior, vamos considerar violência obstétrica como tal. Por exemplo, em muitos países, a episiotomia é considerada uma violência obstétrica. Mas agora eu pergunto, o tamanho de um bebê de uma mulher brasileira, a média do tamanho de um bebê de uma mulher brasileira, é a média do tamanho de um recém-nascido de uma mulher angolana? Precisamos ter em conta esses parâmetros, precisamos discutir esses parâmetros e depois precisamos criar as nossas próprias diretrizes. Então, o impacto principal de termos esse tipo de conversa é este. Por outro ponto, temos o impacto que a violência obstétrica vai causar diretamente na mulher. Falou a Cecília sobre a descontinuidade da prole, que a mulher fica com trauma, pensa que nas gestações subsequentes vai passar pela mesma condição, não há um esclarecimento de que a violência obstétrica muitas vezes é algo muito pessoal, depende muito do profissional, depende muito do parente que estava naquele momento, depende muito da pessoa com quem ela cruzou no táxi, há toda uma envolvente. Então a mulher não conseguirá distinguir isso e vai acreditar que numa próxima gestação vai passar por todo o processo. Aí entram os nossos psicólogos para ajudar a desmistificar isso e depois entra a parte judicial para que a mulher possa, então, fazer a sua denúncia e ver aquela situação minimamente, entre aspas, resolvida.
tem o impacto das doenças que vão surgir no pós-parto, como citou a Cecília Quitombe e bem, e muitas delas são as fístulas, causadas no momento do parto, e tem também a perda do desejo sexual, que a mulher sente o seu corpo tão invadido, que não se sente à vontade para mostrá-lo a outrem. Então, muitas vezes causa a descontinuidade da libido. É mais ou menos isso. Eu também falo muito, então tens que me cortar, Mala. Senão ficamos aqui a noite toda. Eu estou maravilhada com as vossas intervenções, então porque é informação que, apesar de, como eu disse há bocado, já haver conversas em vários fóruns, talvez esta seja a primeira vez que algumas das pessoas estejam a ouvir, não é? Então temos que esmiuçar realmente esses conceitos, daí que a vossa intervenção super bem-vinda. Não vos vou cortar, ainda temos um tempo, só no fim, se calhar. Por enquanto, Jasmine, se faz favor, a tua intervenção. Eu, por acaso, tinha preparado um pouquinho, porque eu tinha visto uma pesquisa no Brasil, e o Brasil é o segundo país com mais intervenção, vamos dizer, por exemplo, uma mulher sobre duas passa por uma cesariana, é um dos países mais difíceis para ter um parto sem intervenção, e houve todo um movimento lá, então há muita documentação. E o que nós vimos é que, em relação há impactos psicológicos e há impactos fisiológicos que impactam também o psicológico. Por exemplo, uma intervenção como uma cesariana, se for mal feita, se for dolorosa, e o trauma mantém-se cada vez que a mulher vê-se no espelho. Há coisas que se ficam à vida. Isso impacta também a relação com o seu próprio filho. Eu tenho certeza, Malu, e muitas psicólogas já viram que isso interfere na relação, o vínculo entre mãe e filho, quer seja muito apegamento, porque foi um parto traumático, ou afastamento da criança, quase não consegue ver a criança. É um tabu dizer isso, mas eu também acho que não ter psicólogos numa maternidade é uma violência obstetra. Eu mesmo tive a oportunidade de fazer um estágio no hospital, numa maternidade na Suíça. Naquele tempo eu não sabia muita coisa, infelizmente, mas pelo menos havia essa oportunidade de falar quando havia um trauma, um medo, a ansiedade, havia essa oportunidade de poder falar com alguém. Infelizmente, pronto, é um luxo. Agora, outra coisa que eu queria, que não foi citado, né, porque foi dita muita coisa interessante, há também os distúrbios do sono, além das angústias, da depressão, que pode ser uma depressão a longo prazo, de perder um filho, ou de não conseguir, ou de ter um parto doloroso, ou de ter intervenções. Pouco importa, há sempre um risco de depressão, mesmo que venha 2 ou 3 anos depois. Uma pessoa, e isso tem ligado a uma certa anestesia da mulher, né? De não sentir dor, não até tomar conta do que foi, como foi traumático o parto, mas mais tarde podem vir memórias, podem vir aspectos traumáticos, e se não for tratado. Outro aspecto que eu queria transmitir é que, se temos que falar, e concordo, temos que falar do nosso contexto. Nós já estamos num contexto de sociedade violenta. E, praticamente, eu acho que nós mulheres quase todas tivemos violência obstétrica, vivemos isso, vivenciamos, e de maneira consciente ou não. E o que é que acontece? Eu diria que há também um certo mecanismo de defesa, de se identificar o agressor, então de agredir aquela que vai ser grávida. Quem não... lembrem-se do primeiro parto, quantas coisas negativas vos foram ditas? Vais ver, vais sofrer, vai doer, é como se te cortassem o braço, um monte de coisas negativas, é como uma avalanche, e parece que quando há assim uma preparação ao parto, também há momentos violentos, como disse também a doutora, acho que foi a doutora Cecília, né, que disse muito bem, toda a sociedade pode causar essa violência. E especialmente nós mulheres. Começa por nós, e eu diria também,
depois isso vê-se também na maternidade, né? Eu fui aqui, não vou citar a maternidade, mas o que eu vi foi muito violento. E não tenho palavras até para dizer o que é que a grávida que eu acompanhei passou, mas ela está bem, tem sorriso, e eu admiro a resiliência que ela tem. Acho que eu fui mais traumatizada que ela, ao ver onde ela estava, o porquê que ela passou. Então, é para dizer que também, pronto, nós temos também muita resiliência, conseguimos passar por esses momentos difíceis, mas as consequências é difícil de ver também, porque mesmo se passamos por um parto com muita violência obstetra, nem sempre as consequências são visíveis. E não dá para quantificar o quanto há trauma, ou quanto talvez se vê no micro, nas relações com o filho, nas relações com o partner. A relação sexual com o partner depois está impedida. Então, há vários aspectos. Eu vou parar por aí, porque eu acho que eu só queria transmitir essa parte da sociedade que também é violenta, não é? Violenta, yeah. Muito bem, então estamos aqui... Eu não sei se o Malua me permite, porque ouvindo a Jasmine, também a Stella, a Stella falou uma coisa interessante, que é que a violência pode, se for no hospital, ela pode se dar, não podemos generalizar, e eu concordo, e que ela pode ser daquele profissional e pode não ser do outro profissional. O que, para mim, acho que é preciso que haja uma cultura a nível hospitalar de tratamento, de cuidado das parturientes, que para mim isso transcende a dimensão individual do profissional. Deve ser uma dimensão coletiva dos profissionais. Não sei se me faço perceber. É pensar que o cuidado é independente de se estou mal-humorado, se eu não dormi bem, se já estou a fazer 48 horas de banco. Eu acho que é importante que quem vai a um hospital sinta-se segura, que vai se deparar com um profissional capaz de atender com alguma objetividade. Para mim, isso não pode depender do profissional. Do profissional, enquanto pessoa, tem que depender do profissional com toda os seus princípios de justiça, humanização, todos os seus princípios deontológicos, profissionais, éticos, que vai fazer com que ele olhe para a parturiente como alguém que não tem nada a ver com as suas frustrações internas. Eu acho que isso, para mim, é importante. Depois, a Jasmine falou uma coisa que a violência se dá em outros espaços, e eu concordo. E falou também da questão de que, às vezes, sentimos mais isso por parte das mulheres. Eu gostava só de abrir um parênteses e dizer que, num pensamento que nós temos, e nós estamos sempre a dizer que dentro do sistema de desigualdades sociais, uma das formas que se encontrou para privar as mulheres de seus direitos é a questão dos direitos sexuais e reprodutivos. E eu acho que nós não podemos desligar a violência obstétrica que as mulheres passam deste sistema que controla a sexualidade das mulheres. Por isso é que a questão da violência obstétrica também está ligada à questão do sistema patriarcal, está ligado ao sistema de classe, está ligado ao sistema etário. Por quê? Porque se quando fores mais pequena, adolescente, provavelmente tu podes sofrer mais violência em relação a quem está numa idade média. Quando fores mais adulta, 40, 50 anos, também poderás sofrer mais violência obstétrica, porque vão te perguntar, mas com essa idade ainda quer ter filho, por quê? Porque o nosso contexto africano nos ensina que mulheres, a partir dos 14, a partir dos 15, estão preparadas para gestar. E depois de um período, elas têm de parar para poderem se resguardar para outras coisas. E quando a gente vai para um hospital, em função do etarismo, da idade, pode sofrer alguma violência obstétrica, e isso está ligado ao sistema patriarcal. Nós não podemos desligar as violências obstétricas que as mulheres passam desse sistema que controla a sexualidade, controla o corpo da mulher. Daí, as mulheres não terem muito acesso à informação sobre as questões do seu próprio corpo, como controlar o seu próprio corpo, como saber. A primeira interveniente da palestra falou muito bem da questão de falar do acesso à informação sobre a puberdade, o que é isso, que transformações ocorrem no nosso corpo. As mulheres não são preparadas para parir.
As mulheres são preparadas para serem mães, cuidadoras. Elas não são preparadas para gestar. Por isso é que nós hoje vimos que a maior parte, nenhuma mulher consegue decidir fazer um parto em casa. Temos medo, porque nós não fomos empoderadas como as nossas mães foram, de outrora. Nós não somos preparadas para isso. E quando a gente vai para um hospital, a gente sofre muita violência. Deixa-me só rapidamente, vou partilhar uma história minha. Eu tenho 2 filhos. Do meu primeiro filho eu tive fora de Angola e eu sofri violência obstétrica. Hoje eu tenho consciência disso. E demorei muito tempo para decidir ter o meu segundo filho. E quando eu decidi ter o meu segundo filho, eu fui buscar informação. Quando eu fui buscar informação, eu cheguei à maternidade, porque eu decidi com a minha família que eu ia ter no hospital público. Quando eu cheguei à maternidade pública, porque eu já sabia o que acontecia com o meu corpo, a enfermeira nem chegou perto de mim, porque quando foram chamar a enfermeira, ela encontrou o bebê nos meus braços e eu tinha tido o meu filho sozinha no carro do meu marido. Para dizer o quê? E o meu marido assustado e eu toda calma a pedir a ele para ir buscar as coisas lá no porta-bagagem. Inclusive pedi para fazer fotografias e eu já estava com 36 anos. Para verem que o poder da informação pode ajudar a mulher a perceber que ela é capaz de gerar. Nos ensinam a cuidar dos filhos, mas não nos ensinam a como cuidar do nosso corpo para podermos gestar sem necessidade de tanta intervenção médica. Que eu acho que o poder está aí. O poder está na mulher poder decidir em que condições ela vai ter o bebê. Em que condições ela pode ocorrer a um hospital? Em que condições ela pode efetivamente gerar vida sem tanta frustração, sem tantos receios? Quais são as alternativas que as mulheres têm para poder gerar? Nós não temos, mas todos os dias ouvimos que mulheres têm que ser mães, mas ninguém nos ensina como gestar uma criança, que isso para mim é fundamental e só pode ser feito através dessa libertação, desse sistema patriarcal, desse controle da sexualidade da mulher, que efetivamente nos coloca num lugar em que pouco se fala sobre este assunto. Então, eu queria também trazer esse exemplo prático para a gente perceber o poder do acesso à informação para que mulheres para que os níveis de violência obstétrica possam ser diminuídos num contexto como o nosso, em que as mulheres não têm oportunidade para poderem decidir onde e como terem os seus bebês de uma maneira mais saudável, de uma maneira mais humanizada. Agora vamos respirar um bocadinho? Enfim. Absolutamente obrigada, Cecília, pela tua intervenção. E eu deixo a Ela e a Jasmine que respondam, porque eu acho que a Cecília trouxe um bocadinho do resumo do que ela... Então, gostaria que eu quero mesmo pegar a palavra, a doutora Cecília mesmo tocou em tantos pontos que é difícil, mas eu vou pegar um que é o empoderamento da mulher. É essencial e a informação. Ouvi vários debates e é verdade que há uma melhoria em termos de, vamos dizer, preparação ao parto. Já está a acontecer, tem palestras e as mulheres podem ir para... Estou a falar do público. Só que como é feito? Qual é a informação? A informação ainda é uma informação que passiva muito a mulher, ela espera o que vai acontecer. E na informação de empoderamento, nós passamos mais uma informação, e isso eu aprendi mais assim através da formação de doula. Se calhar as enfermeiras obstetras, infelizmente a Hilda não está aqui, mas ela poderia muito falar, porque ela é uma das, assim, mais com a movência mais recente, mais trabalha numa clínica que também já tem outras abordagens muito mais humanizadas. Então, a questão é a escolha, poder escolher. A mulher no centro, ela decide quando, como é que ela quer. O partner pode estar ou não estar. Por exemplo, o partner não pode nem até chegar e trazer a comida na esposa. Essa começa por aí. A mulher sozinha, sem ninguém à volta, à espera. Depois, quanto tempo? A mulher não lhe deixam qualquer tempo, nem de respirar, porque a agenda, né, porque são muitas também, não podemos apontar, aqui não estamos para apontar culpas. É verdade que há muitos partos também, e há poucas condições. Mas aí começa, né? A mulher tem que poder escolher, e mesmo que ainda não estamos com as condições, temos que militar.
temos que militar para que a mulher esteja ao centro, para que paramos de dizer que é normal sofrer e ter dores. A boa dor da indicação, como disse, também até para a menstruação, é uma dor que indica que alguma coisa não está bem, ou é uma dor que informa. Agora, dizer que tens de suportar, tens de ser forte, e depois outra coisa que eu queria transmitir também, há um preconceito também da mulher negra que suporta mais dor, que é normal, isso vem também da nossa herança, né? Da história, de suportar, de ser forte e pronto, vamos aguentando. Então, muitas das vezes é difícil identificar essa violência obstétrica, porque também é um pouco tabu, temos de ser fortes. Apresentar o bebê e dizer que está tudo bem, e ninguém vai perguntar, mas olha, qual é a intervenção que fizeste e como é que viveste essa intervenção, etc, etc. E passar um pouco de tempo para debriefing desta intervenção, ou desta proposta. Então, passa por aí que ainda é muito tabu, a mulher ainda está muito... tem que se esconder, no fundo. O que interessa é ter o bebê, o que aconteceu durante esses 9 meses e até depois, né? O apoio depois do parto não interessa muito. Então, eu acho que esse aspecto, pôr a mulher no centro e começar a dizer que a mulher tem poder de decidir. Por exemplo, o meu segundo parto, eu ainda não tinha toda essa informação, mas uma coisa eu estava muito mais decidida. E os médicos estavam a dizer, não, espera ainda um pouco. Eu disse, não, é agora. É aquela força de dizer, eu sinto. Porque as mulheres sentem. E olha, foi rápido porque eu senti, eu estava mesmo, depois fiz muita preparação para poder sentir, através de exercícios respiratórios, mindfulness, etc. Então, eu estava atenta, 100%, até mais que o pessoal medical. O pessoal medical bateu palmas a dizer, senhora, fez o parto sozinha. Então, eu tive um orgulho mesmo, porque o segundo parto fui... E essa força que eu senti, eu vivi essa força de segurar a minha filha nas mãos. E foi a proposta de uma parteira que disse, olha, experimenta a posição do cão. Nunca ouvi falar, mas eu disse, olha, vamos lá. E foi rápido. Então, eu agora, é porque eu vivi, eu disse, não, mas como é que nunca nos disseram? Podemos mudar de posição. Isso muda a vida de não sei quantas mulheres. Isso me tornou militante antes da hora, a dizer, olha, muda de posição, primeiro isso. Não, essa violência começa já a dizer que temos que estar na posição que dá mais dores, que bloqueia o máximo possível o processo do parto, que é estar de costas e pernas para cima, que ainda não mudamos e que está ainda desde a Segunda Guerra Mundial. Estou a exagerar, mas é só para dizer que a informação é chave e também o empoderamento. Nós nos sentimos e nos conhecermos, porque o nosso corpo temos que conhecer, temos que sentir. E a mensagem da preparação do parto não é uma mensagem de mostrar só os slides com a anatomia e dizer, pronto, no dia X vai ter não sei quantos médicos à tua volta. Ou todo um exército para te ajudar. Uhum. É uma outra mensagem, dizer que tu vais fazer o trabalho. Eu gostaria que essa mensagem passasse. Então, a Cecília e a Jasmine trazem um bocadinho a perspectiva de incluir a mulher nessa conversa. Stella, rapidito, não sei se quer adicionar alguma coisa mais ou passamos para a próxima pergunta. Está em mudo, Stella. Jesus! A Cecília e a Jasmine foram muito pertinentes nas suas abordagens. Eu vou pegar aqui o fio do dar poder à mulher e quero voltar primeiro ao contexto histórico. A violência obstétrica, apesar embora esteja a ser mais abordada atualmente, é histórica já. Antigamente, quando a mulher fosse entrar em trabalho de parto, ela ficava 2 dias sem comer, sem consumir alimentos, nem água, nem comida, porque supunha-se que se tivesse o intestino vazio, mais facilmente o feto teria passagem. E isto foi passando com os anos e foi piorando, de acordo também a nossa sensibilidade humana, que vai aumentando a cada ano que passa.
O que é que acontece? De início, a Jasmine disse que o Brasil é um dos países com maior taxa de cesarianas a nível do mundo. E não é propriamente porque os médicos mais decidem fazer cesariana, mas é um país que dá liberdade à mulher de escolher se ela quer ter um parto por via baixa, um parto vaginal, ou se quer ter um parto por cesariana. Portanto, se nós vamos dar à mulher o poder de escolher sobre o seu corpo, sobre o seu parto, é legítimo que a mulher possa escolher se quer ter um parto com o mínimo de intervenções, se quer ter um parto com anestesia para retirar a dor ou se quer ter um parto cesariana. E agora eu pergunto, no nosso contexto, já podemos dar à mulher esse poder de escolha? Se fosse eu a responder, eu diria que não, porque nós ainda não temos logística suficiente, ainda não temos profissionais suficientes. É legítimo que a mulher faz o parto sozinha. O parto acontece de forma fisiológica. O corpo da mulher supostamente é capaz de aguentar o parto. Por que há intervenção médica durante o parto? A nossa simples missão é descobrir quais são as mulheres que poderão, de acordo à sua fisionomia, de acordo à fisionomia do feto, de acordo à sua liberação hormonal, de acordo ao seu estado psicológico, de acordo ao momento do parto em que se encontra, separar as mulheres em 2 grupos. Este grupo pode ter o parto, esta senhora pode ter o parto sozinha, ou esta senhora não vai conseguir ter o parto sozinha, ou porque tem uma pelvis muito pequena, ou porque tem um colo que não cede à liberação da oxitocina, ou porque as suas fibras uterinas não contraem, ou porque tem um hematoma retroplacentário, ou porque tem qualquer outra condição que pode complicar, ou porque tem um cordão muito curto e na altura da descida o feto poderá haver descolamento da placenta e o feto poderá não sobreviver. Então, a nossa missão é esta. Então, é muito importante mesmo, Malua, que acima de tudo, ao passarmos as informações, nós que já temos mais conhecimento da matéria, a Jasmine, a Cecília, é muito importante que nós passemos as informações como elas realmente são. Porque o que é que acontece? O que é que eu vejo? Enquadra-se violência obstétrica, onde não é um ato de violência obstétrica. É importante que isso esteja bem esquematizado, bem sistematizado, que a mulher saiba, a partir daqui é violência doméstica e a partir daqui não é violência doméstica. É importante que nós saibamos também sistematizar qual é a mulher que poderá ter um parto com dula. A mulher, eu tenho pacientes que perguntam, doutora, eu posso ter um parto com uma dula? Eu digo, até agora está tudo bem. Pelo que eu vejo, está tudo bem, tem um bom peso, a senhora tem uma pelvimetria positiva, tem um colo que aparentemente tem um Bishop favorável, pode ter um parto com uma dula. O que eu aconselho sempre é que esse parto seja num local que tenha vias de acesso, para caso aconteça alguma coisa. Acho que a Jasmine sabe que durante o parto, eventualmente pode acontecer uma ou outra coisa menos favorável que há de necessitar intervenção da nossa parte. Portanto, precisamos criar um sistema de apoio entre médicos, doulas, porque o nosso objetivo precisa ser o mesmo. Não pode ser uma guerra de lados, como eu vejo, em que o médico diz que o parto com doula não vale nada, em que a doula diz que o parto intra-hospitalar não vale nada. Aí estamos os dois a ser agentes da agressão obstétrica, de violência obstétrica. Precisamos dar à mulher o poder de escolha. Quer ter o parto com uma doula? Minha paciente, ótimo. Que seja num local que tenha vias de acesso favoráveis. Caso aconteça alguém, escolha uma doula experiente, que saiba até que ponto pode ir. Caso aconteça alguma coisa, o hospital não muda de lugar a qualquer hora do dia. Nós estamos aqui 24 sobre 24 horas e nós, enquanto equipe médica, precisamos receber essa mulher que tem historial de ter tentado 8 horas, 10 horas de parto em casa com uma doula. Precisamos acolhê-la e não partir para a linguagem pronto, é por isso, já foste tentar, já não sei o quê, e criar assim o constrangimento. E aí se enquadra a violência obstétrica. Todo ato intencional que crie constrangimento, que crie lesão física, psicológica, a mulher no pré, no intra e no pós-parto. Eu já disse para me cortar, Malo, que eu falo muito.
Não há nada Mas a tá cortar, bem, não tá há bem. absolutamente nada a cortar aí, a doutora Stella, e as vossas intervenções, uma vez mais, é que é informação tão boa, tanto que todas nós estamos a aprender, não é? E é informação necessária. Eu, como disse no início, o Ondjango feminista é pioneiro nessa conversa, e a Cecília mencionou bem, aliás, a Cecília roubou uma das perguntas que eu tinha, que era tentar explorar qual é o objetivo, né? E a Cecília já mencionou do que é que vocês fizeram ano passado. Mas vocês trouxeram muito bem, portanto, eu fiz uma pergunta e vocês levaram a bola. Vocês levaram a bola ao campo. É isso que eu adoro. Mas trouxeram várias perspectivas, não é? E todas elas válidas, não é? Onde o que eu recebi agora é esta necessidade da mulher estar informada, e não a mulher, todos nós, daí estamos aqui nesta conversa, né? E seria bom que fôssemos muito mais e que continuemos a conversar sobre isso, que os profissionais estejam informados, não é? Estamos aqui profissionais de diferentes áreas a falar sobre isso, mas todos nós temos que falar sobre isso para podermos realmente saber o que é que constitui, como diz a doutora Stella e a Cecília, não é? O que é que constitui a violência obstétrica, e também trabalhar sobre uma perspectiva multidisciplinar, não é? Trabalhando sobre uma perspectiva multidisciplinar dá a oportunidade da mulher não apenas falar sobre estas coisas anos e anos e anos depois, mas nós, nas nossas conversas e nas nossas intervenções com outras pessoas, ter então esta perspectiva. Cecília, não sei se quer adicionar alguma coisa mais, senão passo para a próxima. Sim, eu quero, porque a doutora Stella levantou questões muito importantes. E eu gostava só de sinalizar uma coisa que eu acho que é fundamental para as negociações a nível como é que eu digo, do sistema de saúde, que é a questão das negociações. Por que eu digo isso? Eu também já tive experiência de trabalhar em um hospital, e eu percebi, não sei se é porque a medicina é uma profissão muito centralizadora em termos de conhecimento, e porque ela traz conhecimentos muito importantes sobre como funciona o nosso corpo, mas não pode ser, e eu acho que nós temos que ter algum cuidado para não ser o centro da abordagem sobre as questões da violência obstétrica, e não pode ser o centro para anular que mulheres possam ter oportunidade de escolha. Por que eu digo isso? Não estou a dizer no caso concreto da doutora, estou a referir-me da forma como eu observo que os médicos em Angola tratam as parturientes. Primeiro, há pouca informação. Fazem-te procedimentos que tu nem sabes o que é. O que a doutora Stella está aqui a nos dizer, a nos explicar, a pelve está muito pequena, não sei o quê. Essas questões que a doutora está a dizer e a explicar aqui, seria fundamental que no processo de gestar a mulher tenha clareza sobre isso, esteja informada sobre isso. Tu chegas no hospital com problema para ter a gestação, tu só vês os médicos entram, saem, te puxam, e tu não sabes até, tu própria estás ali, e tu não sabes o que é que se passa. Por isso é que Angola aderiu convenções, por isso é que Angola aderiu às recomendações da OMS, que não é uma coisa do Ocidente, é uma coisa que eu acredito que é uma coisa que para nós é extremamente fundamental. E nós vimos que nessas recomendações tem coisas muito concretas sobre como devemos cuidar e até observar as novas formas de humanização na saúde. Que eu acho que, para mim, isso é fundamental. Quando a gente diz que os hospitais têm problema de logística e têm problemas de profissionais, e daí as mulheres não terem oportunidade de escolher se vão ter um parto cesárea, se vão ter um parto, como é que se diz? Um parto cesárea, um parto normal ou um parto sem dor, né? No Brasil, eu mesma tive essa oportunidade de escolher. Eu disse, eu quero um parto normal porque eu estou em condições de eu ter. E eu tive. Eu disse, eu estou em condições de ter um parto normal e eu tive. E para mim, o problema da Angola
a falta de profissionais, e por isso a greve dos profissionais, agora novamente os médicos estão em greve. Para mim, o problema da Angola é um problema político. E quando eu me refiro a um problema político, é um problema de prioridade sobre o que é fundamental para o desenvolvimento do nosso país. E a saúde da mulher, a saúde dos adolescentes, a saúde dos angolanos, para mim, é prioridade. E eu entendo a angústia dos médicos por passarem por situações também de violência. Um médico tem que atender 200, 300 pessoas em 24 horas. Não é possível que ele vai dar atenção a todos da mesma forma. Então, a luta dos médicos tem que ser também a luta de nós que somos parturientes. Então, é um problema de prioridade. Quando eu refiro ao problema de prioridade, estou a dizer é um problema de decisão política. Não estou a falar de partidos políticos. Estou a falar de políticas, de garantir que os médicos tenham, de garantir, porque há muitos médicos formados, de garantir anualmente contratação de médicos, garantir anualmente serviços, garantir anualmente que as estruturas hospitalares tenham um mínimo para trabalhar. Porque há mais. Chegam no hospital e têm que ir buscar luvas para a filha poder ser intervencionada, porque não temos luvas. Então, tu vês que é um problema maior. Nós estamos a falar da violência obstétrica como um problema que está aqui em cima, mas a base desse problema tem a ver com as escolhas políticas, com as prioridades que o nosso país decide, o que é que vai dar para a saúde, o que é que vai dar. Imagina que o Ministério, que o setor da saúde, por exemplo, tem um orçamento de 6% ou de 4%, quando Angola assumiu um compromisso que o setor da saúde tem que receber 15% do orçamento geral do Estado. O que é que um setor da educação, com esses recursos ínfimos, vai fazer para melhorar a condição da vida? Claro que os níveis de violência obstétrica aumentam, isso tem reflexo sobre a condição das mulheres. Então, tem um problema assim, logístico, tem um problema de profissionais, mas para mim, com toda honestidade, conhecendo o país, felizmente conheço o país, porque eu vivo e cresci nesse país, para mim, o problema é um problema de dimensão política, de prioridade que não é dada à saúde. E por isso, os médicos também acabam tendo esse reflexo. Então, é preciso que nesse nosso discurso tenhamos clareza sobre isso, mas, sobretudo, tenhamos clareza sobre o que todos nós temos que defender, é o direito da pessoa de poder escolher em que condições, onde, como quer ter o seu parto, e até porque o período pré-parto, né, aquele período que a mulher está a fazer as consultas pré-parto, é um período decisivo. Se neste período tu vais ao hospital às 6 da manhã, sais de lá às 18 horas, 20 horas, já é um sintoma de que provavelmente já é um sintoma de que está a haver algum tipo de violência. Porque uma pessoa que fica no hospital, imagina, só o nome hospital, mesmo que tu entras bem, tu sai de lá já com a cabeça um pouco agitada, porque não é um lugar para se ficar mais de 8 horas. Mas há mulheres que vão de manhã e saem ao final do dia exatamente porque não há quantidade de médicos, não há profissionais suficientes para poderem atender aos médicos. Isso tudo é violência. É violência obstétrica. E não é. Então, para terminar, vou já terminar. E, para terminar, a violência obstétrica é uma parte do que eu também chamaria de violência institucional. Violência institucional porque está mais ligada à estrutura como o Estado organizou o sistema de saúde, que não é prioridade das políticas públicas. Ao fazermos isso, nós estamos a dizer que as mulheres vão ter acesso à saúde deficitário, nós estamos a dizer que as mulheres vão sofrer violência obstétrica, nós estamos a dizer que o corpo médico vai trabalhar mais horas do que devia, vai atender mais pacientes do que manda as recomendações da própria organização e a forma como os médicos têm que trabalhar nas 24 horas. Portanto, esse problema é encadeado por um problema de violência institucional, que não olha a saúde como prioridade, porque para construir pontes, para financiar projetos megalomanos, nós temos dinheiro, mas para investir na saúde, nós não temos. Até hoje, Angola não tem uma política de saúde para as adolescentes, para as meninas e mulheres. Nós não temos uma política de saúde. Temos uma lei do sistema de saúde que é geral, mas nós sabemos que as mulheres e as meninas têm especificidades. Falou-se aqui da pobreza menstrual. Então, há muita... Esse assunto
de alguma Vamos forma, voltar, a emoção vamos voltar a juntar-nos. leva-me a trazer outra abordagem, que para mim é uma abordagem que é mais que temos que pensar no âmbito das políticas públicas e não apenas Exato. na guerra entre o que o médico diz, o que a doula diz, o que a feminista diz. É olhar como é que o sistema de saúde em Angola está estruturado e como é que os nossos discursos, às vezes, acabam limitando a abordagem sobre um problema que é mais profundo e que nós ficamos aqui em cima só a falar. Então, enfim, Mas é importante, essa abordagem, Cecília. Jasmine, espera só um minuto. É importante abordar estes assuntos, porque eu acho que é por isso acredito que seja por isso que a Stella tem a mão no ar, não é? Porque aí vê-se, portanto, que nós vimos de diferentes perspectivas, não é? E é nesta diferença de perspectivas onde nós temos que unirmos. Esse fórum, esta mesa redonda, não pode ser apenas aqui no Zoom, tem que ser continuar, para além do trabalho que o Ondjango fez, aliás, alguém perguntou várias vezes, ou aplaudiu o trabalho que vocês fazem na Ondjango, porque é importante. É importante nós conhecermos, nós já conseguimos corrigir coisas no sistema, portanto, no sistema hospitalar, no sistema de saúde, saúde mental ou coisa assim, sabendo onde é que estão os obstáculos, não é? Então, essas conversas são necessárias. É importante darmos as mãos e por isso nós estamos aqui para ouvi-las a todas, né? Stella tinha a mão primeiro, Jasmine, primeiro a Stella tinha a mão no ar, deixá-la abordar. Vou só apenas lembrar que temos por volta de 50 minutos até o fim do nosso programa, não é? Então, mas vamos lá, Stella, faz favor. Dizer que eu concordo muito com a Cecília, não é muito sobre o que a doula acha, o que a médica acha, o que a feminista acha, é sobre pensarmos na base de como foram criadas, como estão criadas ou não criadas as políticas que deviam beneficiar a mulher, a saúde da mulher. A Olga perguntou-me o que é violência obstétrica. Eu vou aproveitar e se juntar à deixa da Cecília. Olga, violência obstétrica, na verdade, é todo ato que eu cometo ou que a sociedade comete durante o período de gravidez, de parto ou pós-parto, que cause constrangimento à mulher, que cause dor desnecessária, que cause alguma consequência física ou psicológica para depois do parto. Por exemplo, juntando aqui o que a Cecília disse, que muitas vezes nós somos meio que, entre aspas, levados a cometer violência obstétrica. Por exemplo, existe um fim que diz que ao parto deve-se dar um período de atenuação, ao parto intra-hospitalar. Por exemplo, se eu detecto que a mulher precisa passar por uma cesariana e não é uma cesariana urgente nem emergente durante o parto, se é uma cesariana que eu posso dar um período de algumas horas, a partir do momento em que eu dou a notícia à mulher, olha, eu acho que o seu colo não tem progressão, não vai progredir, então nós precisamos fazer uma cesariana. A mulher dirá não. Geralmente as mulheres dizem não. Não, doutora, eu quero mesmo assim tentar o parto normal. Num país normal, num contexto normal, eu, enquanto médica, enquanto não detectasse algum risco iminente à vida da mãe ou à vida do feto, eu devia dizer, pronto, vamos dar um atenuante de mais 4 horas, daqui a 4 horas eu reavalio e já lhe digo alguma coisa. Isto seria o normal. Mas no meu contexto, eu sou obrigada a tentar coagir essa mulher. Eu sou obrigada a convencer essa mulher, sabe, coação, dona, se não formos agora, depois não teremos mais vaga no bloco operatório, depois não sei o que a próxima equipe médica vai decidir, depois teremos outras emergências, depois vai perder a sua vaga, depois eu conscientemente, sendo uma médica que conhece o que é violência obstétrica, eu estou consciente de que estou a praticar violência obstétrica contra essa mulher, porque eu estou a coagi-la, estou a tentar ludibriar a sua opinião, estou a tentar tirar dela o poder de decisão sobre o seu corpo, sobre o seu momento de parto. Mas, na realidade, fora dos quadradinhos, fora da conversa bonita, eu sei que daqui a pouco são 19 horas, que eu tenho que apanhar o meu filho à creche, que eu não tenho um país organizado onde eu posso ligar e dizer, olha, preciso de uma babá urgente para ficar com meu filho durante a noite, porque eu estou a acompanhar uma mulher do parto. Não tenho um país organizado até esse ponto. E ainda que tivesse,
o meu salário não chegaria para pagar isso em todos os dias que eu tivesse de banco. Ponto 1. Ponto 2. É real que se agora eu tenho uma vaga no bloco operatório para esta minha paciente, daqui a 5, 10 minutos eu posso já não ter essa vaga. E aí sim, esse bebê poderá entrar em sofrimento. Ponto 3. É real a desinformação, infelizmente, das nossas pacientes, porque muitas delas têm um nível de escolaridade muito baixo, muitas delas não têm acesso à informação e muitas delas ainda endemonizam a cesariana, ainda endemonizam o parto com intervenção obstétrica. Portanto, é um contexto social enorme, gigante, que obriga-nos a tomar decisões que muitas vezes nós sabemos que são decisões erradas, mas para um fim positivo. Porque se eu vou para casa e deixo essa mulher decidir, que ela vai decidir nas próximas 4 horas vai continuar a dizer não, mais 4 horas continuará a dizer não, mais 4 horas continuará a dizer não. Quando se detectar que aquele feto está em sofrimento, nós já não conseguimos intervir porque não temos vaga. Não vamos tirar uma mulher da mesa operatória para pôr outra. Porque nós estamos quase sempre sobrecarregados de mulheres à espera para serem operadas. E quando perdermos esse bebê, vamos todos procurar culpados. A mulher dirá que a culpa é nossa, que não intervimos, porque os médicos nunca interviram a tempo. A sociedade dirá que a culpa é nossa, porque nós tínhamos métodos e meios para tentar coagir essa mulher, e nós saberemos que a culpa não é tão nossa assim, mas ainda assim há essa incongruência, não sei se me percebem. É uma incongruência muito grande, que a pessoa fica meio que numa encruzilhada e não sabe como fazer. Eu vou para a esquerda, eu deixo como está, deixo que a mulher decida, ou eu tento coagir essa mulher a aceitar a minha conduta, porque eu tenho noção das condições que nós temos. É importante que as pessoas tenham noção das condições que nós temos. Antes de discutirmos qualquer coisa, e a Cecília falou muito bem, é importante vermos em que lugar nesse país está a saúde da mulher, que condições são dadas aos hospitais que tratam da mulher. Quase nenhumas. E como é que se trabalha com condições quase nenhumas? Como é que eu digo de ânimo leve à minha filha, podes ter o parto com a Jasmine, se alguma coisa acontecer mal, a qualquer momento eu tenho uma vaga para ti, eu tenho medicamentos para te receber, eu tenho... Como? Ok. Eu admiro muito que a doutora... Jasmine, aliás, tu podes fazer até, como tu és psicóloga, não é? Podes fazer. Não, Eu acho sim. que com estes 2 momentos bem intensos, É intenso porque 1 é ou 2 muito minutos. emocional. Falar do parto e falar dessas questões é emocional. Jasmine, se me permite só um minuto. A importância de fazer isso é darmos a oportunidade, porque nós somos todas mulheres. Aqui Exatamente, nós somos todas mulheres não é? e o objetivo dessa palestra, desse encontro, dessa conferência, é de nos ouvirmos de várias perspectivas e gostei que nós passamos a nos ver menos como, prontos, tem o chapéu da doula ou da psicóloga. Eu tentei pôr um pouco as duas, porquê? Porque é importante, e até da enfermeira que não veio, que está a dar um parto agora, é importante que nós sentimos muita empatia em todo o corpo profissional, primeiro. Empatia, porque, pronto, eu quero homenagear todas as parteiras, todos os médicos obstetras e todos que estão aí no fronte, porque é fronte, é trincheiras. É como o Covid, que nós tomamos consciência dos médicos. Nós temos que dizer também que na questão dos partos, quando nós sabemos que tem 80 partos por dia, numa maternidade aqui de Viana, 80 partos por dia. Eu não vou citar a maternidade. Quando nós sabemos que não há camas, quando nós sabemos que não há panos, que a mulher tem que trazer pano, fazer o parto em 1 hora, pronto, depois de 1 hora tem que sair praticamente. Quando nós sabemos que a mulher lhe é dito que ela não pode dormir, porque talvez o bebê vai desaparecer. Quando nós sabemos, eu só vou citar um pouquinho o que eu ouço, não das maternidades privadas, né? Quando nós sabemos que o pai não vai poder ver o bebê antes de alguns dias, porque lhe é interdito o acesso à maternidade, também porque por questões de higiene, nós temos pouca higiene, não vamos piorar com acesso a várias pessoas. Então, eu acredito também uma menos mal decisão que tomaram, não é? Mas não é para julgar
é só para dizer a realidade, nós temos que falar da realidade. Quando nós sabemos que uma grávida, que lhe falta algumas horas para dar o parto, tem que ajudar uma outra grávida, porque o médico ainda não chegou, para dar os instrumentos. Aconteceu. Então, é surrealista as condições, e eu tenho muita empatia pelo corpo medical, pelas parteiras, mas ao mesmo tempo temos que ter debate, temos que dizer o que não está bem e temos que dizer, temos que ter corpos feministas e talvez sim, a doutora Stella com paixão temos que ter assim reivindicações, ir às vezes à rua e dizer chega, porque é assim que houve mudanças. Nós se dizemos vamos esperar e vamos estar tudo bem, etc., muitas das vezes as coisas não acontecem. Então, haver momentos de diálogo, como nós temos aqui, mas também momentos de ação. Porque, pessoalmente, a doutora se calhar vai concordar comigo, que por causa das condições, há mais riscos de ter um parto onde há um problema mesmo que faz que o bebê não sobrevive, ou a mãe não sobrevive, do que um parto com sucesso. Mas como há tantos partos, é difícil poder dizer, não é? As estatísticas, nós temos que ter mais estudos, para poder mesmo dizer, olha, é tanto e tanto e tanto coisas que estão a acontecer. Independentemente que nós dissemos sim, a violência, toda a sociedade é violenta, e temos outros aspectos, nós temos também de ser específicos e dizer, a começar pelas violências mesmo muito fortes, né? Talvez vamos falar quando não há necessidade de cesariana nenhuma, a pessoa tem todo o corpo em condições, a médica pode atestar que ela pode fazer um parto, mas por razões talvez de timing, pronto, se decide outra coisa, uma cesariana ou coisa parecida. Exato. Então, acho que nós temos que falar também desses aspectos, não romantizar muito. Pronto. Exato, Jasmine, muito obrigada. Olha, eu há bocado quando dizia vamos só levar um tempinho, é que eu venho agora, tiro o meu chapéu de moderadora aqui e trago o meu chapéu de psicólogo, né? Para tirar um tempo só. Portanto, respirem aonde vocês estão, só para respirar fundo, não é? E darmos a oportunidade de continuar, porque esses diálogos, como nós estamos a ver, são absolutamente necessários. Absolutamente necessários. Eu acho que nós começamos esta mesa redonda com a definição do que é a violência obstétrica. E não sei se, já não me lembro se foi a Cecília ou se foi a Stella, que disseram, todas nós, é impossível que nós não tenhamos um episódio, não é? Porque, como vocês disseram na definição, não vem apenas do corpo médico, mas vem de todo uma avalanche, né, de pressões que qualquer um de nós pode sofrer. Mas, como vocês vêm aqui a sublinhar, é muito, eu acho que falta desta dinâmica, falta das culturas, como disse a Cecília, e muito bem. E então, pronto, com o pouco tempo que temos, vamos então, neste momento, se hoje as 43 pessoas que aqui estão, pudermos contribuir para uma breve solução, para começarmos os primeiros passos na solução. Cecília, tu que já tens o micro aberto, fala-nos, o que é que devemos fazer? Sim, eu acho que o que nós temos que fazer, primeiro, é reconhecer o problema, para podermos encontrar as soluções mais acertadas. E ao reconhecermos o problema, trazemos as soluções. Eu, por exemplo, fico muito preocupada quando enquanto que o Ministério da Saúde está a combater as parteiras tradicionais, o Ministério da Família está a dar kits para as mulheres parteiras tradicionais poderem fazer partos, porque sabemos a dificuldade das mulheres na zona rural para poderem chegar a um hospital público e terem os seus bebês. Essa é uma realidade que infelizmente nós vivemos e vimos mulheres a morrerem no caminho para terem o parto.
Como é que é possível que uma política da saúde seja tão perversa ao ponto de não haver uma relação intersetorial que consiga compreender que as parteiras tradicionais podem ser um veículo para potencializar a assistência materna às mulheres na zona rural e depois fazer esta ligação com o sistema público? Eu acho que essa seria uma solução, e fortalecer o trabalho das parteiras tradicionais. Seria um ótimo começo. Uma outra solução talvez também pudesse ser garantir que durante o parto as mulheres pudessem ter alguma autonomia, apesar de todos esses constrangimentos que a doutora Stella falou e muito bem, pelo contexto que faz com que os médicos também não consigam fazer o seu trabalho como deve ser. Então, respeitar um pouco e prepararmos as mulheres para elas terem alguma autonomia nesse processo, eu acho que também seria realmente importante. A questão do acesso à informação pode ser um caminho. Eu costumo dizer que a questão que eu estou sempre a bater na tecla, que é a questão da política de saúde para as meninas e para as mulheres, que para mim é fundamental. Não é possível que no nosso país continuamos a não tratar as meninas como elas devem ser. As meninas são tratadas como criança e eu acho que isto é importante. Temos que continuar a fazer esse debate em todos os espaços, com todos os atores, mas gostaria que não nos esqueçamos que as condições em que os angolanos vivem atualmente as condições políticas que as determinam. Então, se nós tivermos governantes mais comprometidos com a saúde das mulheres, se tivermos governantes mais comprometidos com a prioridade na atenção das meninas e das mulheres, provavelmente os níveis de violência obstétrica vão diminuir, porque vamos ter mais campanhas de acesso à informação, vamos ter mais campanhas sobre o direito à saúde, mais sensibilizações, e eu acho que este será o caminho. As organizações independentes podem fazer, mas como disse alguém quando a Angelina fazia a apresentação, por mais que a Angelina leve a informação sobre a puberdade, sobre a menstruação, vai ser apenas uma boa prática. Precisamos que esta boa prática depois se transforme em políticas públicas, de facto, abrangente, de nível territorial, para garantir que mais mulheres tenham acesso à saúde, mais acesso e menos violência obstétrica possa se ter. Trabalhar com as famílias, trabalhar com as comunidades. Que eu penso que quando nós respeitamos a experiência das mulheres, nós transformamos o mundo, transformamos as sociedades e melhoramos o sistema de cuidados em relação às nossas comunidades e também às nossas famílias. Obrigada. Obrigada a nós, Cecília. Stella ou Jasmine, vosso contributo nisso? Eu queria só dizer que eu concordo com a doutora Stella, e talvez a Angelina Sampaio foi mesmo... Eu volto um pouco à primeira apresentação, que a solução às vezes é mais simples que pensamos. Estamos à espera do governo e de todos os avalanches de problemas que tem para gerir, mas começa por cada um de nós, e essas iniciativas de ir ao bairro e transmitir a informação que temos, transmitir na localidade, como disse a doutora Stella, de dar esse... É uma das soluções, não, tem várias soluções, trabalhar também no corpo medical para mais humanização e trabalhar, porque nós temos vários níveis sociais, mesmo as mulheres com nível social alto precisam de mais informação. Quando a doutora disse que no Brasil elas escolhem a cesariana, sim, é verdade, às vezes têm a oportunidade de fazer um parto, não precisariam, seria desnecessário, mas escolhem por comodidade, desculpem, e muitas das vezes é por falta de informação também. É uma informação, vamos dizer, transformada um pouco, é mais fácil, vai correr rápido e não vais ter nenhuma dor, e uma informação às vezes errada. E nós temos também esse problema aqui. E agora que há menos possibilidade de ir para fora, eu acho que agora há mais interesse também para ter mais informação, para poder ter um parto com menos violência obstétrica. Estamos a notar um pouquinho assim nas conversas entre mulheres.
Então, a informação é crucial. A informação e também ir às comunidades mais frágeis, que não têm acesso e que precisam ter essa informação também. Acho que é chave. E também transformar a mulher, né? A ideia da mulher que cresce, a sexualidade da mulher, tudo isso faz parte de um processo, e estamos a melhorar. Eu acho que estamos a avançar, a sociedade está a avançar. Só para um exemplo, tínhamos duas, no Brasil, há 7 anos atrás, eu pesquisei nas pesquisas, de uma só fonte, só tinha 2 pesquisas sobre a questão das consequências do parto, da violência obstetra, e em 2017, quer dizer, uns 10 anos depois, tínhamos 19 pesquisas. Então, há uma evolução. Eu só espero que aqui, nós estamos com o Django fez a primeira pesquisa, se calhar. É histórico a vossa pesquisa, doutora Estela. Acredito, mesmo que fosse com poucos números. E nós esperamos que talvez aqui no público tem estudantes, tem professores, tem pessoas que querem agarrar esse, e pode ser em qualquer ramo, não necessariamente no ramo medical, para agarrar essa problemática. E assim vamos avançar. Muito bem, Jasmine. A doutora Estela quer agregar alguma coisa mais? Sim, para fechar o meu contributo, concordo com tudo o que a Cecília e a Jasmine disseram. Realmente é importante, se queremos mudar o quadro, conversar, porque é assim que as grandes nações se formaram, foi na base de conversa antes de assinar. Antes de assinar tem que se conversar, e é muito importante a informação de todos os lados, profissionais de saúde, população em geral, as doulas, que são também uma outra parte profissional, as feministas, antes que a Cecília não me mate, nós as feministas também precisamos. Então precisamos conversar e informar sem parar. A partir da informação serão tomadas iniciativas individuais. Eu, enquanto pessoa, devo saber que sou capaz de violentar uma mulher, de praticar violência obstétrica contra uma mulher, e, portanto, vou controlar-me um bocadinho mais. Ao invés de dizer, que barriga tão grande, devem ser 12, esse bebê deve ser gigante. Já sei que isso vai afetar aquela mulher psicologicamente, e que na hora do parto ela estará preocupada se o bebê será muito grande, se vai passar, e aquilo já cria um bloqueio emocional e que, consequentemente, vai criar um bloqueio a nível da liberação de hormonas e prejudicar o trabalho de parto daquela mulher. Iniciativas individuais, como a da doutora Angelina, de ir a comunidades e informar. Quem puder ser um veículo de informação é sempre bem-vindo, informação bem passada, informação correta, informação de forma construtiva é sempre bem-vinda. E depois, enquanto mulheres, criamos as iniciativas coletivas. Portanto, eu espero, tenho fé que ainda em 2022 vamos juntar ao Django para fazermos uma coisa, que seja uma grande passeata, porque precisamos ser nós, mulheres, a solicitar maior inclusão da saúde da mulher nas políticas do país. Precisamos ser nós, mulheres, a fazer lembrar que é não só desconfortável, mas como também desumano uma mulher em trabalho de parto ser obrigada a partilhar cama com uma outra mulher em trabalho de parto. Portanto, a troca de fluidos é um risco biológico elevado, o desconforto de eu ter que me apertar naquela cama. Então, eu acho que os homens que estão lá em cima nunca vão perceber isso, então precisamos ser nós mulheres a gritar em alto e bom som que já chega. Precisamos ser nós mulheres a solicitar a quem de direito que nos criem condições para que tenhamos o nosso parto perto de casa. Que o parto seja perto de casa, que uma mulher não tenha que sair dos ângulos 5 para vir parir na maternidade Lucrécia Paim, porque é a maternidade Lucrécia Paim que não cobra luvas, que não pede medicamentos, que não pede soro. Portanto, 2 vertentes devem ser criadas nas nossas consciências, que é iniciativas individuais, iniciativas coletivas, e dessa forma vamos conseguir mudar isso, porque para mudar é mesmo assim, é com conversa, é tocando na mesma tecla, é na divergência e depois acharmos um ponto em comum. E o ponto em comum é que nós queremos que a violência obstétrica seja
num nível cada vez mais reduzido na nossa sociedade, que as mulheres sintam-se confortáveis com o seu corpo desde cedo, que tenham informação desde cedo, informação bem veiculada, e que tenham partos confortáveis e que possam escolher até onde vai a sua prole, em que condições querem querem ter os seus partos e como querem ser seguidas nos seus pós-partos. Eu acho que estamos todos de acordo que o objetivo é o mesmo. Então vamos lutar todos pelo mesmo objetivo. É conversando que chegamos lá. E obrigada mais uma vez pelo convite, né? Olha, chegamos mesmo ao fim. Eu vejo que a Cecília tem o micro aberto. Querias não vou falar. Chegamos ao fim, eu acho que com esta vossa intervenção agora ao fim, traz-nos para realmente de mãos juntas, não é? Agarrar as mãos. Não vos agradeço ainda, porque já vejo que há duas mãos no ar, duas pessoas, a Angelina e a Tchela depois gostariam de fazer perguntas, então abrimos a audiência, a oportunidade de fazerem algumas perguntas ou apenas partilharem o impacto que isto tem ou que teve esta conversa em vocês. Peço, como pedi no início, apenas que sejam breves para podermos ver se há diferentes pessoas a falarem, não é? E, portanto, Angelina, olho para o palco. Eu fui anotando aqui várias perguntas e várias questões, e são milhentas questões, mas e depois fui ouvindo a doutora Stella, a doutora Cecília, e tenho que agradecer tudo o que foi dito aqui, a forma como foi abordada. Quem dera se todas nós, quando fôssemos ter os nossos filhos, ou quando pensamos em engravidar, tivéssemos uma doutora Stella que nos esclarecesse tão bem como esclareceu agora, ou tivéssemos a doutora Cecília que nos falasse sobre os nossos direitos e também sobre os nossos deveres e nossas obrigações. A verdade é que muito se falou sobre a violência e nós temos, eu acho que principalmente esse mês tem-se falado nos vários tipos de violências, violência que a mulher sofre, mas lembrei-me aqui agora na última intervenção, quando a doutora Stella falava sobre quando somos examinados, a forma como o profissional fala connosco, e depois também eu acho que é muito importante falarmos aqui da questão do autoconhecimento. Um dos objetivos das minhas intervenções ou das formações que eu faço em educação menstrual é levar a mulher a conhecer o seu corpo. Eu não sabia, a doutora Stella disse aí partes do corpo que eu nem sabia que estavam aqui dentro de mim, e eu acho que quando falamos na educação menstrual também, é sempre muito importante, eu gosto sempre de mostrar essa parte da fisionomia, dizer, olha, essas são as partes que compõem o aparelho reprodutor, aqui é a vagina, aqui é a vulva, mostrar todas as partes para que as mulheres percebam como é que ocorre todo o processo. Se nós, enquanto mulheres, quando engravidamos, alguém, um profissional, tenha paciência de nos explicar tudo aquilo que a doutora Stella explicou, que eu já nem me lembro mais, que o cordão é curto, que não sei o quê, a placenta tal, provavelmente, e estou a falar aqui através de uma perspectiva da prevenção, provavelmente o depois, ou durante o parto, ou pós-parto, eu acho que faria uma diferença significativa naquilo que as mulheres passam, porque nós quando engravidamos, nós não temos noção desse poder que nós temos de darmos à luz. Nós quando engravidamos, nós entregamos-nos nas mãos do médico, do obstetra, e ele é que sabe o que vai fazer de nós, se vamos morrer, se não, se vai correr tudo bem. Depois ouvimos, todo mundo nos diz, vai sofrer muito, vai doer muito, vai te acontecer aquilo, vai te acontecer aquilo. Então eu acho que a chave para evitar todas essas situações futuras é o autoconhecimento, não é? É nós sabermos, ok, nós não podemos deixar só essa responsabilidade na mão
dos especialistas ou dos médicos, estou grávida, eu vou me conhecer melhor, eu vou saber o que é que se passa com o meu corpo. Eu, quando for ao médico, e como a doutora Stella disse bem, eu quero um bocadinho, na verdade, era o que eu fazia na altura, eu ia tirar dúvidas. Olha, doutor, eu sei que nessa semana o bebê deve estar com esse tamanho, com esse peso e tal, o que é que eu devo fazer? E o médico dizia, não tens de fazer nada, podes ir para casa, porque tu praticamente tomas conta da tua gravidez, né? E depois, eu tive, o meu filho nasceu com 2,5 kg, e então as enfermeiras passavam por mim e diziam assim, olha, você é que teve o bebê com 2,5 kg, né? E coitada. Esse tipo de comentários não me afetou de todo, até porque eu já tinha informações prévias de tudo, sobre tudo isso. E tudo aquilo que eu sabia que ia acontecer posteriormente aconteceu. O meu filho, passado um mês, tinha, sei lá, estava muito mais forte, mais saudável que qualquer criança que tenha nascido, se calhar, com 4, com 5 quilos. E que nós temos essa noção que o bebê não pode nascer pequeno. A doutora Stella falou também das diferenças que os bebês têm nos vários países. E nós temos sempre que levar em consideração as nossas origens, o país em que estamos inseridos, o tipo de alimentação que nós temos, tudo, e não podemos só sempre atribuir as culpas aos profissionais. Agradecer, uma vez mais, por participar, e acho que todas nós aprendemos um bocadinho mais sobre nós e podíamos fazer isso mais vezes, não só uma vez por ano. Obrigada. Muito bem, Angelina, agradeço a contribuição, mas é realmente isso. A meta é que não seja apenas em março, né? E que essas conversas continuem, que não sejam apenas nesse fórum, como eu disse no início, esperamos que não fiquemos pelo Zoom apenas e que consigamos levar o megafone aí pelas ruas e realmente continuarmos a ter essas conversas, né? Stella, não sei se a doutora Stella quer adicionar alguma coisa, quer dizer alguma coisa? Não, eu acho que foi tudo dito, tudo o de mais importante. Tenho uma última... Olá, meu amor! Os resultados dos partos. Então, tem aí uma última pergunta, que é... A Jasmine falou sobre os toques vaginais. Se fazer toques vaginais em excesso é considerado violência obstétrica. A princípio, a OMS preconiza que os toques sejam feitos a cada 4 horas, portanto, o normal é que seja a cada 4 horas. Mas há situações excepcionais em que nós precisamos controlar alguma questão que requeira maior atenção, então nós vamos minimizando estes toques. Será considerado violência obstétrica se não tivermos um motivo, uma causa específica e palpável para fazermos os toques vaginais em menos tempo, porque é uma avaliação que causa desconforto e muitas vezes constrangimento à paciente, então o ideal é que seja evitado ao máximo. Mas pronto, há aquelas situações excepcionais em que há necessidade de se fazer com mais frequência. Pronto, era só isso e agradecer mais uma vez pelo convite, foi assim muito aprendizado positivo, aprendi muito, muito, muito e espero que possamos continuar com essas rodas de conversa. Pouquinho a pouquinho, como dizem lá na nossa terra, né? Bago a bago, a galinha enche o papo. Então, mais rodas como esta e acho que sairemos todos a ganhar. Muito, muito obrigada pelo convite e pela companhia, né? De todos que estão aí do outro lado. Exato. Cecília, Jasmine, querem agregar alguma coisa? Sim, acho que pronto, também agradecer ao convite, a oportunidade e poder trazer aqui ao debate questões muito mais ligadas ao nosso próprio trabalho e agradecer a todos que estiveram aí do outro lado. E, mais uma vez, vamos todos, ao nosso nível, colocar à discussão esse tema que é importante e tem sido muito caro para as mulheres. As mulheres têm estado a enfrentar muitos desafios por causa do mau atendimento. Então, é importante que continuemos a falar, não normalizemos a violência. A violência não é uma coisa positiva, portanto, temos que denunciar, até que as estruturas estejam fortalecidas para poderem atender às demandas das mulheres. Muito obrigada e até a próxima a todos e a todas.
Não saiu ainda temos a intervenção da Tchela, ainda não terminamos. Esperem um bocadinho, todos. Tchela, diz lá, faz favor. Ok. Parabéns por essa discussão, por esse painel. Eu tinha uma pergunta que eu queria fazer à doutora Stella para suscitar uma certa discussão, mas ela acabou por já responder. Mas ainda assim eu vou salientar. Conhecendo o nosso país, e a Cília disse muito bem, existem aqui questões políticas, da política de saúde para mulheres e por aí fora. Existem questões políticas que têm impacto socioeconômico. Então, o nosso país, e a Cília começou dizendo isso, é um país violento. Nós, povo angolano, nós somos violentados todos os dias com discrepância socioeconômica. Pessoas que passam por situações de pobreza, pessoas que passam por situações de humilhação por causa da ilusão do poder de algumas pessoas que têm certos cargos, seja diretivos, seja políticos, de gestão e por aí fora. Nós temos um falar uns com os outros que já é um pouco, digamos assim, cru, para não usar uma palavra pior, que já é cru. Existe um senso de familiaridade que é apenas inferido. É como se eu pudesse falar com as pessoas de qualquer forma. E nós levamos isso para o campo profissional. Nós ainda não temos muito bem desenvolvido o conceito de profissionalismo aqui no nosso país. E nós falamos com as pessoas, sejam clientes, pacientes, colegas, de qualquer forma. Então, nós temos toda essa conjuntura político-socioeconômica e saúde, e isso tem um impacto. A minha pergunta seria, não é? Na sua prática, que desafios enfrenta em torno da violência obstétrica? Seja por procedimentos, protocolos institucionais, ou mesmo pela mentalidade e atitudes profissionais. E já respondeu isso. Mas era mesmo salientar um pouco isso. Assim, essa discussão foi muito boa e parecia até que tinha assim, pessoas a tomar lados, mas eu sei que todas nós mulheres, todas nós concordamos com tudo que foi dito por cada uma dessas intervenientes. Com tudo. Então, temos que ter um certo cuidado também quando vamos falar, quando vamos debater, para não parecer que estamos, quase que sentimos que temos que defender também esta opinião fica a parecer que a nossa visão é aquela. A nossa visão é muito ampla, é muito complexa. E de certeza que a doutora Stella, na sua prática, também sente isso. Eu trabalho numa clínica e eu sei que a clínica tem, digamos, tem que atingir metas. E essas metas, às vezes, violam, passam por cima de alguns direitos dos nossos clientes, dos nossos utentes. E esse é um dos desafios que se enfrenta. Para além daquilo que nós já trazemos enquanto pessoas, né, que vivem aqui em Angola, nós também, corpo clínico, doutora Stella, enfermeiras e por aí fora, também enfrentam essas situações. E falou muito bem, a realidade. Nós temos que perceber que, sim, temos que ter esses debates. Eu acho que é para aí que nós temos que caminhar, é informar as pessoas. Informar que as pessoas têm autonomia. Elas podem escolher aquilo que é feito ao corpo delas. Elas podem escolher que profissionais elas querem para que façam parte do seu processo gestacional. E também reconhecer o país em que nós vivemos. Então, é continuar com essa luta, é continuar com a sensibilização, é pedir políticas que vão, de certa forma, que vão se tornar obrigatório a formação humanizada do profissional. Porque não é que as pessoas tenham falta de sensibilidade, as pessoas até sentem, mas a pressão, e isso não é desculpar, isso é nós falarmos da realidade. A pressão que um profissional de saúde tem, seja em clínica, pior ainda num contexto público, é tão grande. E nós somos humanos, nós somos indivíduos, então nós temos pavios também para energia mental, para dar atenção às necessidades psicológicas, emocionais das pessoas. Nós também temos isso. Então, pode haver demanda, deve haver demanda, mas temos que perceber que o nosso contexto não permite. Continuamos a luta e gostaria muito que todas essas conversas que nós temos, a fim e ao cabo, é para haver mais humanização, sim, mas é mais união entre as pessoas.
porque só assim é que nós vamos conseguir mudar o país. A doutora Cecília disse aqui, dia 4 de setembro, acho que vai haver uma marcha. É irmos à marcha, é começarmos a falar nos hospitais, nas clínicas, quando quando virmos alguma coisa, quando sofremos alguma coisa, falar de forma empática, mas de forma assertiva. E aí vamos conseguir mudanças. Obrigada. Estou aqui a ver a doutora Stella aplaudir com emojis, a Anitta aplaudir com emojis e outras pessoas aplaudirem com emojis. Agradeço, Tchela, por essa intervenção. Não sei se alguma de vocês quer dizer alguma coisa, se não, passo para a Nice, que é a próxima mão no ar. E eu sei que a Elga Pissarra, não sei se ainda está aí, também tinha mão no ar. Então, Nice, por favor. Boa noite. Mais uma vez eu quero agradecer aqui ao painel, ao nosso grande programa. Muito obrigada, doutora Stella. Jasmine, obrigada. Obrigada, doutora Cecília. Assim, eu acho que como a Tchela e como aqui a doutora Angelina, eu também apontei montes de questões e que todas elas foram respondidas. Devo dizer que eu amei esse debate. Foi mesmo um debate, e como diz a Tchela, sem tirar partidos, todos eles nos interessam. Ser mulher não é fácil, nunca foi. Eu sou daquelas mulheres feministas que levanta a bandeira, que diz assim: foi o feito de muitas mulheres lá atrás, que nós temos os direitos e aquilo que nós somos hoje. Mas nós ainda temos muito que galgar, desculpem-me o termo, nós temos que andar muito. Por quê? Porque as próprias mulheres ainda vão nos pisando e apizinhando, e principalmente nestas questões, não é? E há umas semanas atrás, eu fiz uma live com uma doula em Portugal e nós fomos falando muito sobre estas situações, tudo que foi debatido aqui. Portanto, não é uma questão de Angola, é uma questão generalizada, o cuidado da mulher, a violência obstetrícia e tudo, mas começa nas outras pessoas. Quando nós estamos grávidas e dizem: ai, engravidaste? Agora vais ver. Ai, estás com dor? Só porque estás grávida, gravidez não é doença. Ai, o parto dói. Olha, eu no parto, eu digo, temos que calar muitas vozes. O meu filho mais velho nasceu em Portugal. E vou usar aqui uma expressão com o meu marido, muitas vezes brinca e usava, ele dizia: meu Deus, como é que é possível? Eu acho que até a faxineira do hospital pôs os dedos para ver a dilatação da minha mulher, porque, pelo amor de Deus, aquilo é uma invasão. Todo mundo entrava e era o toque. Está na hora, não está na hora. E é e não é. Já foi há bastante tempo, mas ainda continuam estas práticas. Portanto, é no contexto. A minha segunda filha nasceu em Angola. Eu não vou comparar contextos, mas isso para dizer o quê? Nós somos mulheres e já se falou muito do autoconhecimento. E, efetivamente, se nós não nos conhecermos, nós vamos estar à mercê de quem está à frente de nós. Porque nós ainda temos aquela ideia de que o médico é Deus, ele é que sabe tudo sobre nós. E se nós dissermos aqui dói e ele disser não, não pode doer, então nós temos que aceitar. Os meus partos são todos naturais, eu não aceito sequer o oxigênio, eu não aceito que me ponham... Por quê? Tenho medo de agulhas. E, portanto, se eu conheço o meu corpo, eu sei quanto tempo eu vou aguentar, então não precisa de pôr agulhas. Em Angola disseram assim, houve um colega obstetra, eu trabalhava na clínica, em que tive a minha filha e ele dizia: Nisso, tu tens que ver o contexto em que nós estamos. Se te acontece alguma coisa, nós precisamos ter uma veia canalizada. É real. Mas eu disse: muito obrigada, mas ninguém vai canalizar a minha veia. Isto é um parto, eu não preciso de ser picada. O meu corpo está preparado para tal.
Mas há o autoconhecimento, há a questão de nós percebermos quando dói, como é que eu estou. Nós temos que nos centrar em nós, no nosso corpo. Então, tudo aquilo que foi dito aqui, olha, sim, tudo é válido e nós temos que nos juntar todas. Ninguém conhece o nosso corpo melhor do que nós. Então, não vamos dar poder às outras pessoas. E sim, dia 4 de setembro, se desse para ser via Zoom, eu também sairia. Porque, efetivamente, nós precisamos de políticas de proteção. Nós somos violentadas desde que acordamos até a hora de dormir. Se é no trânsito porque a mulher não sabe conduzir, se a criança portou-se mal é porque a mãe não sabe educar, se grita muito no parto, é histérica, não sabe se controlar, pelo amor de Deus. Quando é que vamos parar de estar aprisionadas simplesmente por sermos mulheres? E quando é que nós, mulheres, havemos de nos unir e dar suporte a outra mulher, ao invés de ser mais uma a criticar? E por isso é que temos as atrocidades que temos durante o parto, durante a gestação. Porque as pessoas vão falando e vão apontando. Eu só queria deixar isto aqui e não quero alongar-me muito mais e agradecer muito. Aprendizado ótimo, conversa ótima. Muitos parabéns, um beijinho muito grande a todas. E, claro, a quem esteve do outro lado como eu assisti. E já me falei, Malu. Well, com isso, muito bem. Temos os últimos 5 minutinhos. Não há como agradecer a vossa presença, a vossa contribuição. Eu vi que o chat andou aí bem fervente, né? E então agradecemos a presença de todos, principalmente das nossas convidadas a trazerem as vossas abordagens, a trazerem essa perspectiva, a abrirem as nossas mentes. É neste contexto que nós queremos continuar a conversar. Não queremos que seja apenas em datas específicas, nós queremos conversar mesmo. Nós queremos trazer essas perspectivas dos obstáculos que têm as mulheres, que têm as meninas, que têm a família, que tem a família angolana, sob uma perspectiva de todos nós. Portanto, nós tocamos diferentes membros da família nos diversos lugares onde estamos profissionalmente, e sendo assim, não resta apenas aos médicos, como nós já ouvimos, e os sociólogos, e os antropólogos, e os psicólogos, mas a todos nós, não é? E com isso, então, saímos daqui um bocadinho melhor informados, né? Saímos aqui com muita informação para continuarmos a partilhar com as pessoas que não estiveram aqui, mas saímos daqui também bem mais humildes, não é? Bem mais humildes, em como somos apenas um grãozinho nesta ampla praia de areia ou uma gota neste oceano, e sendo assim precisamos todos para que sejamos um oceano, para que formemos uma onda suficientemente grande para que hajam realmente mudanças, não apenas no que já falamos hoje, mas no que vamos falar amanhã também. Não se esqueçam que amanhã teremos mais. Vamos estar aqui a partir das 17, e traremos uma apresentação, a Tchela de apresentar um tema, e vamos ter também uma outra mesa redonda, não é? Então, queremos a vossa presença aqui amanhã. A Jasmine pôs no chat ou no bate-papo o endereço de correio eletrônico, onde vocês podem mandar os seus correios ou endereços de e-mail para nós podermos partilhar quando há outros eventos. E a Cecília e a Angelina partilharam as suas páginas da internet ou e-mails para poderem continuar a receber informação e partilhar informação, não é? Então, foi uma tarde, fim de tarde muito bem passada, o fim da noite, o princípio da noite, digo, o princípio da noite, muito bem passada, e já vejo que a doutora Stella
está aí a receber abraços, então vamos nós também desligar para irmos receber outros abraços ou embrulharmos nas nossas mantinhas. E sendo assim, nessa aqui Dila, mulheres e homens que aqui estiveram, eu disse no princípio que nós no fim normalmente fazemos uma fotografia, então se não se importarem, se quiserem fazer a fotografia como grupo, vamos então, ponham as vossas, quem quiser mostrar as caras, né? Ponham as vossas as vossas imagens, se não, com os nomes também esperamos ver todos vocês amanhã também, e estejam atentos porque nós vamos continuar a falar, e precisamos de vocês, como veem, sozinhas não conseguimos, apenas unidas fará a diferença, tá bom? Então, vai lá, vamos tirar a foto. Sorrisos brilhantes, se faz favor. 1, 2 e 3. Mais uma, esperem um bocadinho. 1, 2 e 3. E aí estão. Boa noite para vocês e vemos amanhã à tarde às 17. Até a próxima. Beijinho. Até a próxima.